Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de matemática básica, tá? No vídeo de hoje a gente vai ver proporção, tá? Então, nas proporções, né, nas frações proporcionais, são as frações que se equivalem, tá? Então, a gente está vendo nos vídeos anteriores sobre as frações equivalentes. Se você não sabe o que é isso, tem que assistir os vídeos anteriores, né? Se inscreve aí no canal e assiste a série inteira. Então a gente está falando aqui de frações equivalentes. E são proporcionais duas frações cujas razões sejam iguais, são iguais. Então a gente também falou de razão. Então perceba, são dois conceitos que se você não assistiu a aula, não entende, esse conceito não vai entender essa aula aqui. Então assista os vídeos anteriores, assista na sequência, né? E de preferência se inscreva no canal para que você acompanhe a saída dos vídeos e você vá acompanhando a construção desse conhecimento. Então são proporcionais as duas frações que tenham, né, tenham suas razões iguais, tá? Então, como uma definição aqui, né, frações proporcionais podem ser obtidas multiplicando ou dividindo o numerador e denominador pela mesma razão. Uma definição aqui mais formal, então, dado quatro números racionais, quaisquer, né, então A, B, C e D, não nulos, ou seja, diferente de zero, nessa ordem, tá? Então é uma sequência aqui, né? Uma sequência ordenada. Dizemos que eles formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo foi igual à razão do terceiro para o quarto. Então a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O que ele está dizendo? Que a razão do primeiro para o segundo, como é que faz a razão de um número para o outro? A gente viu isso em aula passada, não assistiu, não vai entender. O primeiro número é o A. A razão dele em relação ao segundo vai ser A sobre B. E a gente diz que essa razão é igual à razão do terceiro, que é o C, em relação ao quarto, que é o D. Então aqui a gente tem números proporcionais, certo? A gente pode fazer essa notação ou a gente pode fazer essa notação aqui linear, que ela é importante para entender o seguinte, ó. Como é que a gente lê as frações proporcionais, né? Então leia-se A está para B, assim como C está para D, tá? E a gente diz que A e D são os extremos dessa proporção. Então, olha aqui, ó, o A e o D, olha aqui, ó, na notação linear, é mais fácil de identificar isso. A e D estão na ponta, tá vendo? E o B e o C, como eles estão na meiuca, que eles são os meios, certo? Então, os extremos e os meios. Essa notação é importante para a gente entender as propriedades posteriormente. Então vamos seguir aqui num exemplo numérico, né? Então a gente tem as duas frações ali, né? 3 quartos é igual a 27 36 avos. E como elas têm a igualdade entre si, a gente diz que 3 está para 4, assim como 27 está para 36. E por que isso é uma proporção? Porque a razão de 3 quartos é exatamente igual à razão de 27 36 avos, certo? E aí, então, a gente faz essa leitura com uma proporção. Aqui embaixo é mais um exemplo, né? 5 sextos é igual a 10 dozeavos, e é uma proporção, porque a divisão aqui, né, de 5 sobre 6 é exatamente igual a 10 sobre 12, certo? E aí a gente lê 5 está para 6, assim como 10 está para 12, certo? Bem tranquilo, vamos seguir porque proporção ela tem algumas propriedades que são importantes. Pessoal, isso aqui pode parecer muito básico, se você já conhece, não tem o menor problema. Mas é muito importante que você assista e consolide, né? Uma coisa que eu sempre digo rever é mais fácil que aprender, tá? Então o que você pode fazer se você está revendo? Acelera o vídeo, tá? Se eventualmente aparecer uma coisa que você não entendeu, você desacelera e assiste com cuidado. Não entendeu? Assiste de novo. Faça os exemplos junto comigo. Continua não entendendo? Escreve nos comentários ou me segue lá no Instagram Data Review, me manda lá no direct, eu vou ter o prazer de explicar e tentar resolver a sua dúvida. E se forem muitas dúvidas, eu venho aqui e faço um vídeo, não tem o menor problema. Mas esse conhecimento básico aqui, ele é importante para conhecimentos mais avançados dos vídeos posteriores. Então, é muito importante que a gente tenha certeza do que a gente está aprendendo aqui,
para que futuramente a gente use todas essas propriedades a nosso favor. E não que a gente chegue lá na frente, quando a matemática estiver com várias coisas juntas, a gente fala que matemática é difícil, que não nasceu para matemática, né? A gente não pode fazer isso, né? Então, vamos lá. Então, a gente viu o que são as frações proporcionais, né? A gente viu as notações, a gente viu um exemplo numérico, e aqui a gente está vendo algumas propriedades. Então é muito importante essas propriedades para a gente conseguir manipular essas frações a nosso favor, eventualmente resolvendo uma equação. A gente vai ver a equação nos próximos vídeos, tá? Então vamos lá. Então olha só, a gente diz, a primeira propriedade aqui é que o produto dos meios é exatamente igual ao produto dos extremos. A gente acabou de ver o que, que é meio e o que, que é extremo das proporções. Por que, que é? Porque, veja bem, aqui eu tenho uma proporção, certo? A está para B, assim como C está para D. E eu disse lá que a notação linear, a gente podia fazer isso aqui, ó, A está para B, assim como C está para D, né? Na maneira que os extremos são o A e o D, e o meio é o B e o C, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu vou multiplicar o A com o D e vou multiplicar o B com o C. Da maneira que esses produtos têm que ser iguais. É exatamente o que está aqui. A vezes D e B vezes C. Se eles são iguais, essas frações são proporcionais, certo? Então, um exemplo numérico aqui, né? 4 sétimos é igual a 12 21 avos. E para a gente comprovar que isso aqui é uma proporção, como que a gente faz? A gente pega os extremos e multiplica. Pega os meios e multiplica. Então, 4 vezes 21, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 84, certo? Então, isso aqui vai dar 84. 7 vezes 12, 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 1, 7, mais 1, 84 também, certo? Então, está comprovada a nossa propriedade do produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aqui embaixo é a mesma coisa, né? A gente pega os extremos e multiplica. 5 vezes 18, 5 vezes 8, 40. Vai 4, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5, mais 4, 90. E pega os meios aqui, né? 9 vezes 10, 90. Então, está comprovado também que elas são frações proporcionais e a propriedade, por sua vez, também comprovada. Tá? Bem tranquila essa propriedade, basta que a gente conheça, saiba e domine as definições, né? De meio, extremo, o que é uma fração proporcional, o que é uma razão. Né? Isso tudo está construído nos vídeos anteriores e vai servir para os vídeos posteriores. A outra propriedade que a gente vai ver aqui é que a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou a diferença dos consequentes. Rian, o que é antecedente, o que é consequente? Não entendi. Se você não entendeu, você não viu o vídeo de razão, e que a gente explica que o antecedente é aquele que está anteriormente, aqui na razão, e o B é o consequente, ele está, né, depois, posteriormente na razão. Ou seja, quem está no numerador é o antecedente e no denominador o consequente. Então o C dessa maneira vai ser o antecedente e o D vai ser o consequente. Tá? Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu somar os antecedentes, portanto, A mais o C, e se eu somar o B, somar ou subtrair, tá? Se eu somar os consequentes, isso vai ser exatamente igual à razão de cada uma das frações proporcionais. Então, ó, isso aqui vai ser igual à razão de A sobre B, que vai ser igual a C sobre D. Então, essa razão e essa razão é exatamente igual à soma dos seus antecedentes, né, em razão, né, da soma dos consequentes, B mais D, nesse caso. Aqui está só demonstrando isso que a gente acabou de demonstrar, né? A mais C vai ser igual a mais C sobre B mais D vai ser igual a sobre D, B. Né? Ou A mais C sobre B mais D vai ser igual a C sobre D. E a gente pode fazer também a subtração. A menos C sobre B menos D é igual a A sobre B, que é igual a C sobre D. Tá certo? Um exemplo numérico aqui, né? A gente tem o 12 16 avos sendo igual a 9 12 avos. Tem uma proporção aqui.
E aí a gente sabe que por essa propriedade, segunda propriedade aí, que a soma dos antecedentes em razão da soma dos consequentes, soma ou subtração, né, vai ser exatamente igual à razão de 12 sobre 16, ou também vai ser igual a razão 9 sobre 12, certo? Que é a propriedade número 2 que a gente está vendo aqui. Aqui é um exemplo, né, do que a gente acabou de falar, né? Então 12 mais 9 sobre 16 mais 12 é exatamente igual a razão 9 sobre 12. E também podemos fazer a subtração, né? 12 menos 9 sobre 12 menos 9 sobre 16 menos 12 vai ser igual a 12 sobre 16, né? Se a gente resolver isso aqui, né? 12 menos 9 vai dar 3, sobre 16 menos 12 vai dar 4, 12 16 avos, se a gente simplificar, vai dar exatamente igual a 3 quartos, tá? Então isso comprova que eles têm exatamente a mesma razão. Aqui é a mesma coisa, certo? A gente faz, essa razão é exatamente igual a 9 dozeavos, né? 9 dozeavos, quando a gente dividir aqui os dois lados, né? Tanto o numerador e o denominador por 3, a gente vai obter exatamente o 3 quartos. Então a gente tem comprovado aí a propriedade da soma ou diferença dos antecedentes e dos consequentes, respectivamente, certo? Vamos seguir aqui com a proporção, né? A gente vai falar de números proporcionais. Bom, dizemos que os números racionais A, B e C, né, uma sequência A, B e C, são diretamente proporcionais aos números x, y e z, se a razão desses números é exatamente igual, tá? De que maneira? Da maneira que A está para X, assim como B está para Y, assim como C está para Z. Então eu tenho uma sequência de números, né, e outra sequência de números, e a gente pode identificar que eles sejam diretamente proporcionais, dado que a razão entre eles, né, nessa ordem, seja uma constante, né? Então, constante significa que ela é igual, ela é exatamente igual para cada uma dessas razões. É, e a gente também pode identificar é, a proporcionalidade inversa. Na proporcionalidade inversa desses mesmos números, né, ou seja, A, B e C, uma sequência, e X, Y e Z, serão inversamente proporcionais na medida em que o produto desses valores, né, nessa sequência, são iguais. Então, o produto XA, produto YB e o produto Z e C é igual ao mesmo valor, um K constante, tá? K é um valor qualquer, né, que é constante, é igual aqui, igual aqui, igual aqui, tá certo? Vamos ver um exemplo numérico para a gente entender isso. Então, o exemplo diz assim: considere as sequências 4, 10 e 30 e a sequência 8, 20 e 60 e analise a proporcionalidade dos números. Aparentemente, os dois números crescem, certo? Né? 4, 10 e 30, a sequência cresce, né? Perdão. E 8, 20 e 60. Para a gente confirmar que esses números são proporcionais ou se eles não são proporcionais, né? Ou se eventualmente são inversamente proporcionais, como a gente viu, a gente pode confirmar isso, por exemplo, identificando aqui se as razões são iguais. Então a gente vai fazer o 4 sobre 8, o 10 sobre 20 e o 30 sobre 60, que são ordenados, né? Então a gente faz exatamente nessa ordem. Quando a gente resolver essa fração aqui, a gente vai identificar que isso aqui vai ser igual a meio. Por quê? Porque se eu dividir os dois lados aqui por 2, perdão, os dois lados aqui por 4, né? Posso dividir direto por 4. Então 4 dividido por 4 vai dar 1, 8 dividido por 4 vai dar 2, certo? Aqui eu vou resolver da seguinte maneira. Eu posso dividir os dois, né, tanto o numerador e o denominador, por 10. Se eu dividir 10 por 10, vai dar 1. E se eu dividir 20 por 10, vai me dar 2. E aqui eu posso simplificar a fração, né, por uma fração equivalente, já falamos disso. Né, se não está entendendo essas operações, assista os vídeos anteriores. Então eu divido aqui o 30 sessentavos por 30, e aí 30 dividido por 30 vai dar 1. E 60 dividido por 30 vai me dar 2, certo? Então, é muito claro aqui que as razões são exatamente iguais. Se as razões são exatamente iguais, eu tenho o quê? Eu tenho que essa sequência de números que a gente botou é diretamente proporcional, tá? Porque as razões são uma constante. E essa constante aqui, no caso K,
é o meio, certo? Então, essa sequência de números, em relação a essa sequência, é diretamente proporcional. Outro exemplo, considere essa sequência de números 240. Ficou bem ruim isso aqui. 240, 60 e 32. E a sequência 4, 16 e 30. Analise a proporcionalidade dos números. Bom, nesse caso aqui, olha o que está aparecendo. 240, 60 e 30 é uma sequência, 32 é uma sequência que decresce. Tá? E a sequência 4, 16, 30 é uma sequência que cresce. Aparentemente, eles não são proporcionais, certo? Então, vamos analisar se eles são inversamente proporcionais, certo? Já que uma decresce e a outra cresce, certo? Então, para que a gente comprove isso, a gente precisa fazer o produto desses valores, certo? Na sequência. Então, o 240 vezes 4 tem que ser exatamente igual a 60 vezes 16, que tem que ser igual ao 32 vezes 30. Então, rapidamente, vamos resolver aqui, ó. 240 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 960, certo? 60 vezes 16. 60 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 6, 6. 6 mais 3, 9, 960. Aqui, 32 vezes 30. 32 vezes 30, 0, 0, certo? 0 multiplicado por qualquer número é 0. Que a gente não está fazendo o traço certinho, né? Vamos fazer certinho. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Tá? 0, 60, 960. Então, tá bem claro aqui que esse produto é 960, esse produto é 960, esse produto é 960. Então, temos uma constante de produtos 960. Portanto, esse conjunto, né, de sequências de números é exatamente inversamente proporcional. Por quê? Porque o produto deles é uma constante. Tá? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, esse é o conteúdo dessa aula. A gente vai ver exercícios futuramente. Obrigado por assistir até agora. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe com quem possa se interessar. Se ficou com dúvida alguma coisa, achou que não ficou muito claro algum assunto, coloca aí nos comentários. Se não quiser botar nos comentários, segue lá no Instagram, Data Review, me manda lá no direct, né? Se quiser bater um papo comigo em particular. E é isso, né, para esse vídeo. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.